Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho da utilização da isotretinoína, famoso Rocutan, nos quadros de acne grave. Então, importante a gente lembrar inicialmente a indicação formal do uso dessa medicação, que deve ser realmente voltada para os pacientes que apresentam um quadro de acne já mais grave, já mais persistente, refratária a outros tratamentos que a gente não conseguiu ter uma boa resposta, uma boa melhora. E geralmente são os pacientes que apresentam realmente a predominância de pústulas, né, aquelas lesões mais amareladas, inflamadas, nódulos, que são aquelas espinhas já mais internas que a gente acaba falando, que são bastante doloridas, apresentam até um abalamento ali, uma distensão na região. Casos em que a gente tem a acne, as espinhas fora do nosso rosto, então muitos pacientes que têm um quadro extenso nos ombros, nas costas, na região do colo, do peito, são todos pacientes candidatos, mediante avaliação médica, ao uso da isotretinoína, ao uso do famoso Rocutan. Falando nisso, hoje em dia a gente tem uma série de produtos genéricos, né, da isotretinoína, que são de igual qualidade, de igual eficiência e eficácia quanto ao Rocutan. Então não se atentem muito ao Rocutan, muita gente acha que isotretinoína é uma coisa e o Rocutan é outra, mas eles são a mesma coisa. É como se a gente fosse falar Bombril e palha de aço. Então a gente tem a referência, que é o Rocutan, mas o produto em si, o princípio ativo, o medicamento em si, é a isotretinoína. Geralmente a dose da medicação é calculada, a gente faz um cálculo de dose mínima, de dose máxima, mas geralmente a gente utiliza muito a apresentação de 20 miligramas, que é o que tem dentro de cada cápsula. A maioria dos pacientes utiliza uma cápsula, no máximo ali 2 ao dia, salvo as exceções que a gente usa até mais, mas a maioria dos casos são 1 ou 2 comprimidos, cápsulas ao dia. E o tempo que a gente vai utilizar também, a gente faz uma estimativa, conforme essa dose, esse cálculo de dose, mas varia muito de cada paciente, de cada resposta. Tem pacientes que têm uma resposta mais rápida, tem pacientes que demoram alguns meses até a gente começar a observar uma melhora. Então, esse tempo ali, em média, pacientes utilizam por 6 meses, a gente tem pacientes que utilizam 9 meses, 1 ano e meio direto. Tem pacientes que com 4, 5 meses já tem uma resposta muito expressiva. Então vai variar muito de quem é o paciente, da idade do paciente, de qual fator desse quadro de acne que ele está apresentando. É após reposição hormonal, por exemplo, é a acne da adolescência. Então tudo isso vai interferir diretamente no tratamento e no tempo de tratamento que a gente vai utilizar para esse paciente. Lembrando que ainda nessa questão do princípio ativo, a isotretinoína ela pode ser obtida pelo alto custo, pelo SUS mesmo, conforme a avaliação médica, a prescrição médica. A gente tem uma série de documentos que têm que ser entregues mensalmente para a retirada do medicamento, mas ela pode ser adquirida pelo SUS também. Importante a gente lembrar isso. É uma medicação que geralmente tem uma série de termos, né? Não é uma medicação de um receituário simples, comum, como uma dipirona, um paracetamol. Então a gente tem um talonário específico para ela, que é de retinoides, que é o chequinho que a gente fala. Então é uma medicação que a gente tem que apresentar mensalmente essa receita, além dos termos preenchidos. No caso do público feminino, a gente tem 2 termos a serem preenchidos. No caso do público masculino, é um termo só. Mas geralmente essa avaliação é feita mensalmente. O paciente vem retirar a receita em consultório todos os meses. Então é importante a gente alinhar isso com o paciente. Muitas vezes o paciente tem que se deslocar, sair do trabalho, então é um pouco mais realmente trabalhoso. E além disso, é uma medicação que a gente tem que sempre, eu particularmente gosto de explicar e ler praticamente todos os termos junto com o paciente, para que ele realmente entenda o quão grave é o quadro dele, para que a gente possa assim justificar o uso dessa medicação. A isotretinoína talvez seja a medicação mais tarja preta que a maioria dos pacientes vão utilizar na vida. Realmente é uma medicação que tem que estar muito bem indicada e a gente tem que estar fazendo muito o controle correto do uso que o paciente vai estar fazendo. É uma medicação que pode ter interação com outras medicações, interação com outros quadros que o paciente tenha. Então, por exemplo, nos termos de consentimento da isotretinoína, a gente tem até mencionado a possibilidade de suicídio. Então, para vocês verem quão importante e grave é o quadro e a utilização dessa medicação. Então, a gente tem que alinhar muito com o paciente, saber qual que é o grau que o paciente tem, se ele tem alguma patologia psiquiátrica ou não, se ele tem alguma outra patologia renal, hepática. Tudo isso daí vai interferir diretamente na prescrição dessa medicação. Então é fundamental a gente ter uma história bem detalhada do nosso paciente para realmente indicar de maneira segura essa medicação. Lembrando que, como outras medicações, a isotretinoína pode ter um efeito ali de adaptação nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Alguns pacientes têm o chamado flare-up, que é quando ele tem uma piora momentânea do quadro, então ele aumenta um pouquinho mais as espinhas, o paciente às vezes entra em contato desesperado, pergunta se é para parar a medicação e a gente sempre explica que isso pode acontecer.
realmente pode ficar algumas semanas ali com um quadro mais intenso de acne e depois tende a remitir espontaneamente. Então é importante a gente deixar isso avisado, deixar isso orientado. No caso de pacientes do sexo feminino, a gente sempre orienta totalmente contraindicado, né, no uso do Rocutan à gestação. Gestação, enquanto o paciente estiver utilizando a isotretinoína, pode ser teratogênico, pode trazer problemas ao feto de malformação, então é fundamental que o paciente esteja utilizando pelo menos 2 métodos contraceptivos, que a gente sempre orienta, um de barreira ou 2 de barreira, mas enfim, sempre tenha pelo menos um anticoncepcional oral, paciente que tenha DIU, para a gente ficar mais seguro quanto a essa prescrição. E também ter feito uma avaliação ginecológica ali, geralmente mais recente. Eu gosto de sempre indicar meus pacientes para passar com o ginecologista antes, já deixando até uma carta, um encaminhamento ao colega para que ele entenda que a gente vai entrar com essa medicação, ver se é necessário também ele ajustar algum anticoncepcional, alguma outra medicação que a paciente faça uso. E é fundamental isso. Pacientes que também são menores de idade, é imprescindível a avaliação junto de um responsável, principalmente pela retirada da medicação, que tem que ser feita pelo responsável. Então, tudo isso daí são detalhes que a gente tem que levar em consideração na hora de prescrever a medicação. Depois de tudo isso, toda essa avaliação, é importante a gente lembrar que o Rocutan vai ser uma medicação que vai agir, o mecanismo de ação dela é fazer essa atrofia, fazer essa inibição das glândulas sebáceas, então que produzem oleosidade, que produzem um ambiente fértil ali para o surgimento de cravos e espinhas. Então, ao longo do tempo, o paciente pode sentir muita secura labial, o lábio fica um pouco mais ressecado, mais rachado, com fissuras. Pacientes que utilizam lente ou óculos podem sentir um ressecamento na conjuntiva, na mucosa do olho também, ficar um pouco mais pesado de enxergar. E geralmente são questões fáceis da gente, né, realmente lidar com esses efeitos. Basta um colírio, basta um protetor labial, um hidratante labial, que a gente já segue bem. Outro fator importante, por ser uma medicação metabolizada no fígado, a gente tem um risco aumentado de hepatite fulminante, inclusive, se o paciente fizer uso de bebida alcoólica durante o uso da medicação. Claro, tem pacientes que acabam utilizando ou não nos contam, enfim, utilizam uma quantidade pequena e nada acontece. Ótimo, isso acontece. Mas tem pacientes que fazem uso de uma dose e acabam indo para o pronto-socorro por conta de uma hepatite fulminante. Então, é importante a gente sempre alertar o nosso paciente quanto a isso, buscando sempre, claro, alimentação um pouco mais, né, saudável, mais leve, pelo próprio quadro basal de espinha, de acne que o paciente está apresentando. Então, isso tudo a gente tem que considerar sempre. Outros pontos importantes também, o paciente em uso de isotretinoína não deve ser um paciente que deve utilizar somente essa medicação para controle de espinhas e de acne. A gente geralmente mantém um tratamento tópico. Claro que a gente faz alguns pequenos ajustes por conta do ressecamento excessivo que pode ter por conta da isotretinoína, mas é sempre bom ele estar com hidratante facial, protetor solar, fazendo a higienização correta do rosto com algum sabonete específico também. Então isso a gente mantém, realmente só sobe de nível, só acrescenta-se a isotretinoína. Além disso, é importante a gente salientar que o uso da isotretinoína não significa que você nunca mais vai ter espinhas na sua vida. O paciente pode ter essa recidiva, essa recorrência do quadro de acne depois de muitos anos, às vezes tem na adolescência, lá na fase adulta, por outros fatores hormonais, por estresse, por alimentação, por suplementação, por reposição hormonal, pode estar apresentando esse quadro novamente, então pode ser necessária a indicação novamente da isotretinoína. Então isso acontece bastante, a gente tem pacientes que estão no segundo, terceiro ciclo de isotretinoína ao longo dos últimos anos. Isso pode acontecer. Mas sempre, claro, a gente deixa ela como última opção, a gente sempre vai tratando com produtos tópicos inicialmente, probióticos, em alguns casos antibióticos, aí realmente até chegar no nível da isotretinoína, que já é um degrau mais alto ali do tratamento de espinhas, do tratamento de acne. Outro ponto importante também desse acompanhamento mais próximo do paciente é que a gente faça avaliação periódica com exames laboratoriais. Eu gosto de pedir os exames antes do início da medicação, para a gente ter um basal, ter o normal do paciente, principalmente quanto à avaliação do hemograma, avaliação hepática, avaliação renal, ver se está tudo em ordem, se não tem nenhuma contraindicação. E periodicamente a gente vai reavaliando isso. Não existe uma formalidade específica, tem médicos que reavaliam a cada 6 meses, ou só pede no começo e no final do tratamento. Eu gosto de pedir a cada 3 meses, então com 3 meses da medicação, uma outra solicitação, com 6 meses mais uma, até o momento que a gente for diminuindo a dose. E quanto a essa diminuição de dose, é importante que ela não seja feita abruptamente. Então, o paciente está bem, melhorou, não tem mais uma espinha, está com a pele impecável. Suspender abruptamente a medicação, a gente pode causar uma piora ou até um rebote ali nesse momento. Então, é importante que a gente faça o desmame, a gente vá diminuindo dose progressivamente.
Esse desmame também não tem nada protocolar formal quanto a isso. Tem médicos que preferem deixar a medicação em dias intercalados, dia sim, dia não, manter só 2 dias na semana, só de final de semana. Isso vai muito de cada um. Eu gosto de intercalar doses e depois fazer mais por um mês, mais ou menos, e depois fazer uma manutenção aos finais de semana, 2 vezes na semana por mais um mês, antes da gente suspender totalmente. Mas isso vai de cada um. Vai muito da resposta que o paciente vai tendo também. E eu quero saber de vocês, vocês têm alguma dúvida, algum receio, algum temor quanto ao uso da isotretinoína, do Rocutan? Muitos pacientes até nos procuram justamente com esse medo, já não quer que o filho use, porque já viu na internet isso e aquilo, então a gente sempre deixa tudo bem claro que é um uso seguro da medicação, desde que corretamente indicado. Mas eu quero saber de vocês, já utilizaram, tem algum quadro de acne realmente mais avançado, tá com algum receio de utilizar? Conta aqui pra gente, a gente pode tentar ajudar vocês. E não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.